O ser humano luta contra o tempo desde que perdeu a eternidade com Deus. De lá então, a vida é perene, curta e frágil, se comparado ao curso do tempo. A proposta do amor de Cristo em seu feito na cruz é restaurar a comunhão do ser humano com Ele e trazer de volta a imortalidade, mas agora num corpo incorruptível. Enquanto isso, hoje os tempos são maus e temos que saber administrá-lo até que tudo seja consumado. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios imprudentes, mas como sábios, remindo, administrando bem o seu tempo, porque os dias são maus. Neste tempo que a humanidade se encontra, está em alta falar sobre o final dos tempos, porque muita coisa sinistra tem acontecido, concorda? Coisas como sinais vindos debaixo da terra, na terra e no céu. Isso é verdade ou é fake news? Cabe você averiguar. Há quem diga que isso sempre aconteceu. Contudo, se quisermos saber se estamos nos tempos finais, temos que recorrer a alguns textos da palavra do Senhor. E segundo eles, há um tempo para cumprir as profecias. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, a nação de Israel está dizendo, a visão que ele vê é para daqui muitos anos. Ele profetiza sobre o futuro, tempo distante. Pois diga a eles, assim diz o soberano Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano Senhor. O profeta Ezequiel teve uma visão para profetizar para tempo além do dele, dando a entender até então que o fim não estava próximo. Não obstante, Daniel, outro profeta, em seu livro considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, também recebeu visões e profecias para tempo distantes, com observações bem específicas. Mas você, Daniel, feche com o selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e verão aumentar o seu conhecimento. Há várias traduções dessa mensagem, algumas como dizendo que no final dos tempos as pessoas correriam de uma parte para outra e a ciência se multiplicaria. Por isso, a necessidade de novas versões e atualizações na Bíblia Sagrada para o português. Isso aconteceu na versão Almeida. Realmente, nos originais, Deus estava falando que as pessoas correriam as palavras de Daniel de uma parte para outra, ou estudariam com precisão o pergaminho e teriam respostas sábias para o tempo em que estariam vivendo. Por isso a palavra esquadrinhar, examinar de um canto ao outro. Porém, quando seria o tempo que o livro de Daniel seria tirado o selo? Se a gente ver para frente em Apocalipse, então disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Enquanto para Daniel, muito distante, para João, o escritor de Apocalipse, estava bem mais perto. O que vemos de peculiar é que em um manuscrito se pede para lacrar e selar, e o outro para não selar, e sim revelar. Por isso daí vem o nome Apocalipse, que significa revelação. Quando comparamos os manuscritos de Daniel e Apocalipse, vemos muita semelhança em seu propósito. O que entendemos é que a partir da escrita do último livro da Bíblia, podemos estar vivendo o tempo do fim. Contudo, ainda não é o fim. Pouco antes de João estava Jesus dizendo pelas narrativas de Mateus que aconteceriam certos eventos futuros, mas ainda não seria o fim, porque haveriam de acontecer várias coisas escritas no livro de Daniel, do qual o próprio Jesus cita, no Apocalipse e talvez em outras epístolas como as de Pedro, Judas e cartas de Paulo, mas que de certa forma foram sintetizadas nas palavras de Jesus em Mateus 24. Afinal de contas, Satanás ainda tem um tempo para agir e então se manifestar pelo anticristo, até que Jesus volte e leve os seus. A questão do tempo para o inimigo está registrada logo após de Jesus sair do barco com seus discípulos e encontrar-se com dois endemoniados, dos quais os espíritos incorporados, eles gritaram: "Que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Que tempo é esse? Certamente o tempo descrito por Daniel, para o agir das feras, o tempo descrito por Jesus, a respeito dos quais teriam de ser abreviados por causa dos eleitos e pelo tanto poder de tribulação. O tempo de João em Apocalipse para o agir do dragão e seu anticristo,
Também o tempo descrito por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, para a operação do mistério da iniquidade. Falando nesse texto, ele pode ser a chave para entendermos e aprendermos a discernir o nosso tempo acerca do fim. Afinal de contas, a igreja, o corpo de Cristo, está firmado na doutrina dos apóstolos, que está centrada em Cristo. E para a igreja, tudo aqui se encerra com a volta de Cristo. Este será o fim, para um novo começo. E é com isso que o cristão deve se ocupar o seu tempo sem se preocupar. Segundo ainda diz o texto, a volta de Jesus, o noivo de Apocalipse, o encontro com a igreja, a noiva do Apocalipse, não acontecerá sem que antes seja manifestado o filho da iniquidade, o tão falado anticristo. Este virá com sinais falsos, que parecem verdade, mas não são. Ele enganará aqueles que são induzidos ao erro, porque rejeitam a verdade, o Cristo. Portanto, não se engane, muitas coisas ruins virão, porém nem tudo que virá terá aparência inicial de coisa ruim. Aquele que está em Cristo de maneira nenhuma será enganado. Não espere coisas boas de um mundo que jaz no maligno. Não se atemorize de forma alguma, porque Ele, Jesus, venceu o mundo. Tenha bom ânimo. Tenha em mente que as aflições desse tempo não se pode comparar com a glória que virá no novo céu e nova terra. Por isso, é necessário que aconteça, porque para tudo há ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, pois há um tempo para louvar, render graças a Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e os meus lábios sempre o louvarão. Também há um tempo para pregar a palavra de Deus. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e também fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem para falar às igrejas. Deus o abençoe.